Boa noite. Vamos fazer uma prece para a gente iniciar, nossa reflexão da noite. Então vamos agradecer, primeiramente agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer à equipe espiritual do Ramatiz, essa casa que nos acolhe a todo momento, a todo instante, que nos abençoa e que nos mostra o caminho. E esse caminho que nos leva a Deus, de mãos dadas com Jesus. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos todos aqui, reunidos e unidos em Seu nome. Que assim seja. Boa noite, de novo, Sempre uma alegria estar aqui na casa de Ramatiz, com essa equipe maravilhosa, que nesse exato momento, aqui a palestra, mas essa casa com vários salões, trabalhadores, equipes reunidas de tratamento. Imagina a movimentação espiritual que ocorre nesse exato momento. Às vezes nós estamos aqui nessa sala sentado e não imaginamos que estamos sendo tratados. E achamos que estamos lá naquela sala. Está sendo tratado aqui. Porque a misericórdia divina, a gente percebe a movimentação espiritual. E isso é muito amor para que a gente possa vencer. Olha que maravilha. Os nossos mentores e a espiritualidade amiga identifica aquilo que é oportuno, que é necessário, que a gente está no momento certo de receber, que eu chamo que são as graças ocultas. O que são as graças ocultas? São aquele amor de Deus, naquela singeleza, naqueles momentos mais, que a gente está mais assim, sem foco, aéreo, e Deus promove a graça oculta. Então, nesse exato momento, quando nós estamos aqui, nós estamos sendo tratados, Graças a Deus. Mas hoje, a reflexão vem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, o item 12, que é as bem-aventuranças, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles reinam o reino do céu, ganharão o reino do céu. Aqueles que tiverem com o coração puro. Então, assim, bem-aventurados os pobres de espíritos. E aí, nesse item, que do 11 ao 12 fala diretamente sobre orgulho e humildade. Para falar a verdade, esse capítulo vale a pena a gente fazer uma reflexão em casa, ler, porque mexe tanto com a gente, tanto, que no meu caso foi bem oportuno, porque a gente lê às vezes no culto no lar, a gente faz um comentário, a gente anota, mas sempre bom falar sobre o orgulho. É muito bom. Por quê? Porque o orgulho e a humildade têm uma ferramenta muito importante para que a gente possa entendê-lo. É a sinceridade. Como que eu vou entender se eu sou orgulhosa, se eu não sou sincera? Comigo. Não é com o próximo. Como que eu vou saber se eu sou humilde? Eu preciso ser sincera comigo. Analisar cada pensamento, cada comportamento, cada conduta. O orgulho é uma raiz tão profunda e tão difícil que ele está no nosso meio, poucas vezes a gente identifica. Para falar a verdade, no momento que uma pessoa te chama de orgulhoso, você se fere profundamente. Você é orgulhoso, fica magoado. Então, assim, quando nós falamos desse orgulho, dessa humildade, eu acho interessante que parece assim, as chagas da humanidade, orgulho e o egoísmo. Mas aqui também tem aqui as chagas, aqui a doença da humanidade, do ser humano, e aqui o remédio. Olha que interessante a espiritualidade colocar, vamos assim dizer, o veneno para a nossa alma, o orgulho, o egoísmo,
ao mesmo tempo, na mesma frase, no mesmo capítulo, colocou o remédio. Então, porque nós temos em nós o remédio, a humildade para esse orgulho. A questão é, voltamos de novo a refletir, a palavrinha da sinceridade. Eu preciso ter sinceridade comigo, me identificar. Não é o outro apontar o dedo e falar, Andréia é orgulhosa. Isso fere. Não há necessidade disso. É importante que eu possa fazer no momento de meditação, no momento na hora que eu estiver quietinha, lá deitadinha e pensar, sou egoísta? Sou orgulhoso? Houve durante o dia, algum episódio que o meu orgulho se apresentou? Nós precisamos fazer isso para que nós possamos arrancar essa raiz profunda das nossas vidas. Porque o incrível que pareça, o orgulhoso, ele adoece, não só o outro. Se é um veneno, o veneno está em mim. Então eu preciso analisar sobre esse orgulho. E ele é tão assim, vamos assim dizer, tão... invade tanto a nossa vida, que ele está em tudo. Está em tudo. Não é só no trabalho. Está na nossa família, no nosso relacionamento, né? Está em tudo. O orgulho está nos nossos bens materiais. Ele é inserido em tudo, em todos os momentos. Então fala assim sobre esse orgulho. Para falar de orgulho, sempre tem o egoísmo. Em todas as leituras que eu busquei, tem a palavra egoísmo. Então está assim, ó, o egoísmo e o orgulho nasce de um sentimento natural. Falei, ó, nasce de um sentimento natural, então é de uma lei natural, que é o instinto da conservação. Esse instinto da conservação é uma lei natural criada por Deus. Opa, mas será que Deus iria criar egoísmo e também o orgulho? Aí fala assim, ó, todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. Então assim, é o instinto da conservação. O que é esse instinto? Nós temos o instinto e a consciência, o instinto e a inteligência. Nos primeiros momentos da nossa vida, nós éramos muito instinto. Era um ato espontâneo, era um ato involuntário, sem pensamento, era o instinto. Nós estamos no caminhar da evolução da consciência. Nosso pensamento precisa ser voluntário, consciente, precisa ter uma análise, a razão. Então nós saímos desse instinto, vamos assim dizer, animal, para esse instinto da consciência. Nós estamos neste caminho. É importante ter o instinto da conservação? Sim, que é uma lei da natureza, faz com que a gente conserve a nossa vida. Mas, aí está assim, ó, ele não criou o mal, o homem é quem produz e abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Na hora que tem esse instinto de conservação, o homem, pelo seu livre-arbítrio, naqueles momentos onde era muito mais involuntário, nós utilizamos para o egoísmo e o orgulho. É impressionante isso. Se a gente for pensar na natureza, a natureza, ela tem um instinto de conservação. A planta, o animal, a gente, toda a natureza foi criada o instinto de conservação. Mas o homem está direcionando para a consciência e a razão. Se nós estivéssemos usando sempre um ato do bem, não teríamos o egoísmo e o orgulho. Tanto que na caça, né, era até difícil a divisão, é meu, a posse, a vaidade, a arrogância, né, aquele casulo, porque não tem o próximo.
Eu quero sobreviver. O meu é o melhor. Eu vou defender só o meu. Quem é o meu? Só aqueles que estão próximos. Isso é muito da humanidade, do instinto à consciência. Então, o egoísmo foi algo de um caminho tortuoso que o homem começou a andar e a enraizar. Ela é enraizada na gente. O egoísmo se origina no orgulho. Pronto. Por isso que é difícil falar só de orgulho e não falar do egoísmo. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Uma das coisas que mais acontece no orgulho é a gente achar que nós somos os corretos, os certos. O que a gente fala, está falado. Nós somos superior ao outro. É tão importante a gente entender isso, que isso nos fere tanto, que nós fazemos isso de um pai para a mãe, de um filho para um amigo. Nós não mesclamos, não ouvimos o outro. Eu sou a correta. Às vezes, num diálogo, a pessoa colocou alguns pontos que são assertivos, alguns pontos muito importantes, mas a arrogância e o orgulho da Andréia não permite. Eu sou a correta. E não consigo entender o outro, humildemente, a posição dele, o pensamento que é dele. Mesmo sendo equivocado, aí entra a humildade de se calar, silenciar perante aquele comentário. Mas a gente não. O que a gente faz? Se fere. Começamos a nos ferir o outro. Aí vem a prepotência, a arrogância. É tão importante a gente analisar isso na nossa vida, porque isso é muito sutil. Sutil. Às vezes não expressamos, mas a mente está ali, falando sobre isso. O outro é errado, não quero fazer dessa maneira, né? Então ele fala assim, o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se como direitos superiores, melindrando-se com o que quer a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente a torna egoísta. Então vamos lá. Quando nós, olha só, essa palavra melindre, eu acho que no meio espírita, eu acho que a gente fala beça. Né? Até entre os trabalhadores. Não pode falar com fulano que é melindroso. Senão ele fica triste. Olha como nós torcemos o melindre para tiramos o orgulho, porque o orgulho fere. Enquanto nós colocarmos essa palavrinha embaixo de um tapete e não fazer com que remova isso e você analise os seus melindres, porque tudo é sentidinho. Não pode ouvir uma verdade, que a gente se fere. Se é verdade e se feriu, o que eu tenho que fazer? Analisar a situação e não se ofender. Será que não é um momento que a espiritualidade amiga, que o seu benfeitor espiritual permitiu que aquele amigo falasse alguma coisa e que te ferisse o orgulho, mas que é uma ferramenta do seu crescimento? Mas a gente se dói, a gente se fere, a gente fica magoado, fica triste, perdendo a oportunidade de quê? De crescer, perdendo a oportunidade de evolução. Os problemas, as dificuldades, os obstáculos que não são colocados, é simplesmente uma ferramenta educativa. Mas nós chegamos armados. Eu falo muito isso e falo para a Andréia. Fiquei analisando muitas coisas que eu nem permiti que o outro terminasse de falar. Olha que coisa, não permiti, já cortei, assim, eu sou a certa. Olha que interessante, né? A gente faz muito isso e deixa para lá. E neste momento é um convite para que eu possa analisar o que está querendo trazer.
A humildade começa em ouvir o outro, deixar finalizar. Então esse orgulho não é para a gente se sentir assim ofendido, chateado, triste, não. É uma chagas que ainda está presente dentro de nós, em graus diferentes para alguns, sim. Mas no mundo de prova e expiação, com espíritos que somos nós, imperfeitos, como não seríamos orgulhosos? A questão é, qual é o esforço que eu faço para romper essa mazela? Qual é o esforço que eu coloco ao enxergar que eu estou sendo extremamente orgulhoso, egoísta com o irmão? É essa que é o chamado. Não é questão de ser assim, está me chamando de orgulhoso. Não, já é o melindre que já está batendo as portas. Não, não é isso. Analise a vida. Faça uma boa reflexão sobre o que está em você, porque o orgulho, ele tem facetas, máscaras, o tempo todo. Então ele fala assim, que ao mesmo tempo que ele se origina do orgulho, o egoísmo faz parte da nossa vida, de umas coisas mais simples que tem. Nós temos dificuldade de dividir o que nós temos, com medo de perder e passar necessidade. Ainda é algo que é nosso. Olha que coisa. Temos dificuldade, gente. Isso aí a gente não precisa ter melindre em relação a isso. A gente tem dificuldade de dividir o que você tem com medo de passar fome amanhã. Se eu tenho um pouco de arroz, outro está passando fome. Não vou dar não, porque vai faltar amanhã. O medo do amanhã. Então são coisas tão pequenas, mas que está na nossa vida, no nosso pensamento diário. Nós temos coisas que acontecem na nossa vida, às vezes, até no estacionar um carro. Até no estacionar um carro nós somos egoístas. Olha que coisa, né? Colocamos na vaga de uma maneira para que o outro não dá nem para encaixar o carro. Melhor para mim. Melhor. Do meu jeito. Melhor sombra. O outro não. Está vendo como são pequenas coisas que nós fazemos durante o dia, que isso reflete o espírito ainda que necessita de pensamento? Porque completamente diferente seria o humilde, de coração. Então eles falam assim, não podemos os homens ser felizes se não viverem em paz, isto é, se não os animar num sentimento de benevolência, de indulgência. Agora olha só, eu acho tão interessante, quando nós falamos benevolência e indulgência, ela está totalmente ligada à humildade e à caridade. A humildade anda de mãos dadas com a caridade. Quem é caridoso verdadeiramente, leva a ser humilde verdadeiramente. Quem é humilde de coração, provavelmente é caridoso de coração. Por isso que é difícil falar, não, a caridade é uma coisa, a humildade é outra. Não, são irmãs gêmeas. É como Kardec disse, que o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs. Magnetismo e espiritismo são ciências irmãs. A espiritualidade fala, a humildade e a caridade são irmãs. Quando você é caridoso, quando você trabalha no bem, quando você é benevolente com aqueles que necessitam, indulgente, você está praticando, levando você à humildade. Não se torna humilde sentado. Não se torna humilde quietinho no isolamento. A humildade, ela é uma ação, como a caridade, ela precisa ser exposta. O incrível que pareça, a humildade, a caridade, ela tem o seu sacrifício, as suas renúncias. E isso é muito difícil. Porque como nós temos muito mais para ser orgulhosos, então vem a prepotência. O humilde, ele precisa ser lapidado ao fogo, como fosse uma pedra bruta, um ferro que precisa ao fogo e ainda levar martelada para poder se moldando. Assim é a parte da humildade.
É tão interessante que durante as curas de Cristo, a gente vê aqueles homens simples que não tinham o evangelho, foram extremamente humildes. Como a mulher que estava com hemorragia, que chegou até Cristo, se jogou aos pés e perguntou, quem me tocou? Humildade, não foi prepotência, se colocou aos pés do mestre e falou, não te toquei, o senhor não está impuro. Humildade. Aquele paralítico que desce pelo telhado, que os amigos vão descendo com corda para onde está Cristo, que ninguém chegava até o Cristo, o pessoal, os amigos tiram o telhado. Olha só, olha que planejamento, né? Olha como sai do instinto para a consciência. Isso é amizade. Reunir os amigos, porque tem que ser amigo. Está aleijado. Me leva até Cristo, ao Messias. Levo. Mas não dá para entrar por aquela porta. Não, nós vamos subir pelo telhado, mas você vai estar com ele. Sobe o aleijado. Tira o telhado. Desce com a corda e leva até ele. Isso não é amizade? É amizade. E humildade. Quando nós falamos sobre essa benevolência, essa indulgência, ela é recíproca, ela precisa de um com o outro. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. Então, quando a gente ainda fica naquela luta invisível, né? Porque a arrogância, a prepotência, o orgulho é uma luta invisível, que a gente trava todas as vezes comigo ou com o outro. Quem é superior? Nesse momento, nós tiramos completamente o remédio da nossa vida, que é a humildade, a benevolência, a indulgência, a caridade. Então, por isso que nós temos que rever a sinceridade que está em mim. Não podemos nos sabotar. A sinceridade é muito individual, não precisa de ninguém falar. Você tem que saber, sou verdadeira comigo? Aí sim, começamos a travar essa, vamos assim dizer, essa luta para tirar essa raiz do egoísmo e do orgulho. E fala assim, a caridade e a fraternidade resumem todas as condições de todos os deveres sociais. A caridade, a fraternidade, a humildade. Em uma e outra, porém, presume a abnegação. O que significa essa palavrinha? É muito forte para a gente. Significa sacrifício. Tirar de mim para o outro. Amar o próximo. Essa palavrinha, ela é tão forte, ela é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Porque é o sacrifício sincero que você sai de você para aquele. E isso é muito forte para a gente ainda. Tirar o sacrifício não é o que resta, o que sobra. Eu falo muito isso nas nossas casas espíritas para os trabalhadores. Quando a gente tem a proposta de vir trabalhar, vir verdadeiramente, fazer tudo o que pode, bem feito, do bem, não é o que sobra para Cristo. Eu vou porque me restou. Não, não é resto, gente, não é resto. Não. Você se organiza, se planeja, faz sua agenda e fala, esse dia aqui é o dia verdadeiro que eu estou para Cristo. Pode ser um dia, uma manhã, uma tarde, mas isso é a renúncia, isso é o sacrifício, não é o que sobra. Muito triste pensar no que sobra. Nossa vida não é o que sobra. Nossa vida é luz, é o sal da terra. Então não podemos tratar isso como que sobra. Não, é frágil, é raso. Precisamos fazer acontecer. Nós comemos, tomamos remédio, vamos a médicos, escovamos o dente. Não é isso? Não fazemos todo esse planejamento durante a nossa vida? Por que não planejar e falar, esse tempo é meu e do Cristo? Que seja uma hora, não é o que sobra para ele. Não é o que sobra para esse trabalho. Não é o que sobra, porque nesse exato momento, quando o grupo aqui está reunido, fazendo vários tratamentos,
Nós estamos atendendo aos que sofrem. Aqueles que pedem o auxílio, que vêm até a casa. Não podemos ter o pensamento do que sobra. Não podemos. O que eu tenho de bom para te dar, eu estou aqui para você. Olha que maravilha, que diferença que é. Então, ela é incompatível com o egoísmo, porque o egoísmo não permite que você se doe verdadeiramente, mesmo que seja por um pedacinho. Não permite. Você vive sempre a sua vida, sempre o melhor para você. Não existe o outro. Isso é tão importante porque nós vivemos em grupo. O egoísmo, a gente percebe no grupo, entre amigos, trabalhadores, quem for, o egoísmo. Por que em grupo? Para a gente poder romper essa dificuldade. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, a verdadeira humildade, nem, por conseguinte, a igualdade, nem liberdade, dado o egoísta, o orgulhoso, querem tudo para si. Tudo para si. Até a saúde, a gente quer tudo para si. Eu não posso adoecer, senão me revolto, fico chateado, lamento demais, reclamo com Deus absurdamente. Ora, quantos estão doentes? Quantos sofrem? Por que eu sou diferente? Orgulho. Por quê? Por que eu não posso sentir dor se o hospital está cheio de dor? Por que eu tenho que ser melhor? Não, eu não posso desencarnar. Todo mundo desencarna, eu vou ser semente. O que é isso? É a máscara do orgulho e do egoísmo. Se achar que vai ser semente. Olha como isso está tão atrelado na nossa vida, como se fosse assim, normal. Isso não é instinto de conservação. O orgulho, esse é um pastor americano, ele fala assim, o orgulho leva à destruição. E o espírito arrogante à ruína. É verdade. Com o tempo, tudo se cai. Mas como cai? Às vezes o orgulhoso tem muito dinheiro e não vai ficar pobre, mas não é essa pobreza. A pobreza que nós estamos falando é de relacionamento. De estar com pessoa verdadeiramente que gosta de você verdadeiramente, não por um bem material. Gosta da pessoa. O orgulhoso, com o tempo, ele fica sozinho, porque é impraticável ficar perto de um orgulhoso. Porque você sempre é o menor, sempre o pequeno, nunca faz nada certo. Está tudo errado. Ele é em primeiro. É tão importante isso que esses dias eu estava analisando, que às vezes até um prato de comida, né? A gente é orgulhoso, melhor para mim do que a carne maior, a coxa, né? Sei lá, e o outro, um pedacinho menorzinho assim, ó. O que é isso? Né? Não, vou pegar o melhor pedaço. A gente leva isso para brincadeira, mas isso é a raiz. É a raiz. Não conseguimos nem dividir a coxa. São coisinhas que estão na nossa vida, que a gente leva muito para a naturalidade, mas que o espírito quer se libertar. Nós viemos para poder cada vez mais nos evoluir. Evoluir, crescer, essa é a proposta. Então, quando o orgulho leva à destruição, não é a carne da Andréia que está em destruição. O que vai levar a minha ruína é meu espírito. Como que eu desencarno? Como que vai ter o meu despertar? Na hora que eu desencarno, eu não deixo de ser egoísta, nem ser orgulhosa. Como que é? O espírito arrogante, extremamente em ruína. É tão importante a gente entender isso, que em vários romances espíritas, fala que o orgulhoso permanece orgulhoso no plano espiritual e sofre absurdamente, porque ele não quer nem ouvir o seu mentor, nem a casa, o hospital que o acolhe, aquele espírito arrogante, não permite ouvir. Olha que dificuldade. Mas nenhuma ovelha ficará perdida. Um dia, o tempo de Deus, ele vai se despertar, mas olha que dificuldade. Mas aí vem a humildade, né, que é aquela parte que é o nosso remédio. Para você ver, olha só, olha como a frase pesa, olha como a energia pesa. Egoísmo e orgulho. Na hora que a gente fala humildade, olha a energia da palavra. Por isso que é difícil chamar o outro de orgulhoso. Isso fere, isso é falta de caridade. Apontar o dedo e falar orgulhoso é falta de caridade.
Nós precisamos analisar o que a palavra está trazendo. Essa palavra é muito forte, chamar o outro de orgulhoso, mas olha, a humildade traz a simplicidade. Muitas das vezes a gente acha assim, eu acho que é até uma sabotagem muito grande. A gente pensa assim, que ser humilde eu deveria estar aqui de chinelo, com uma blusinha emendada, né? Sei lá, ir lá no self-service e no mais barato que possível, comprar uma calça bem humilde, bem ruim, que lavou 2 vezes, a calça já se desfez. Isso não é humildade. Avalie-se aí se não é a parte financeira ou... Não é não? Mãozinha fechada? Pode ser. Não, humildade não é isso. A humildade é de coração, não é bens materiais. Muitas das vezes a gente faz sabotagem com a gente. Ah, não, igual as mulheres, não vou fazer o cabelo porque eu sou humilde. Não, não é isso, isso não é humildade. Cuide-se. A questão é o extremo, não virar vaidade. Porque vaidade, ciúme, inveja é raiz do orgulho. Raiz do orgulho. Não. Saber viver, ser humilde para Deus não é isso. Não é esse bem material, não é o meu carro, não é minha casa. É o que você faz com esse bem material. Então, no momento que eu me torno, que eu entendo dessa humildade, aqui está uma frase que eu coloquei aqui, que foi Emmanuel que disse, falou que a humildade é uma prece. Quando a pessoa verdadeiramente é humilde de coração, Deus entende a ação como uma prece. Ser humilde de coração durante a sua vida é uma prece constante e forte. E aí fala assim, ó, o termo humildade vem de humus, palavra de origem latina que quer dizer terra fértil. Ora, nós somos a terra. Nós somos a terra. Terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. O tempo todo Cristo fala que nós somos essa terra fértil. Nós não somos seco. É que nós não despertamos para o bem que nós temos aqui dentro. Nós nos nutrimos com a humildade e a caridade, que aí essa terra ela é fértil para receber a semente do amor, a semente da caridade. E aí fala assim, assim uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A pessoa humilde está sempre disposta a aprender, ouvir, escutar, se calar, silenciar. Isso não quer dizer que seja assim, coitadinho, não quer saber, acomodado. Não, não é isso. Não é isso. Quando você se coloca numa postura de aprendizado, de silêncio, de ouvir o outro, deixar com que o outro fale, você mescla o seu conhecimento com o dele, isso é exercício para romper o orgulho. Eu tenho feito isso, uma prática absurda, sabe? Absurda. Porque você sabe, quando a gente tem filhos, de certa idade, já se coloca, são já maduros, um filho de 28 anos, eu não posso tratá-lo como tivesse com 7 anos, 8 anos, eu tenho que ouvi-lo. Aí eu tenho que escutar. E aí mesclar o que aquela criatura está querendo dizer. E eu não ser arrogante ao ponto de falar, fica quieto. Você não tem razão. Alguma coisa ele tem de razão. Mas a mãe... Então isso é uma rotina, um exercício diário o tempo todo. O tempo todo. Então, quando ele fala sobre essa terra, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, que chegue essa semente. Mas tem uma perguntinha que é muito interessante. O que, se não é um chinelo que te deixa humilde, não é um carro, não é uma roupa, o que te deixa humilde? O que te faz humilde? Aí Emmanuel responde, fala assim, o reconhecimento da grandeza de Deus. Nós reconhecemos verdadeiramente a grandeza de Deus, porque nós sabemos que Deus é criador, mas verdadeiramente
Eu acredito na grandeza de Deus, eu entrego minha vida a Deus, eu aceito que eu sou pequena, que é Deus que comanda a minha vida. Nesse momento, quando eu faço isso verdadeiramente, porque nisso não é só nas coisas boas, quando uma doença bate a porta, quando um sofrimento bate a porta, eu reconheço a grandeza de Deus. Isso é humildade. O que é humildade verdadeira? Reconhecimento da grandeza de Deus, Pai Criador sobre as nossas vidas. Em todas as dificuldades, não estamos desamparados. Ele é o Deus, o Criador, o Pai, o Eterno, o Misericordioso, a bondade, o amor em essência. Quando nós acreditarmos e vivenciarmos isso, seremos humildes de coração. Não vai ser o computador, o carro, o chinelo, o prato de comida. Não vai ser. Deus quer que a gente seja feliz. Que a gente se alimente, que a gente se vista, que a gente não passe necessidade, né? Como é que pode? Acho que Deus vai querer que eu fique ali, ó, choramingando em cima de um boleto? Não. É aprendizado, mas não quer, não é isso. Então é reconhecer que naquele momento da minha dificuldade, Ele está sobre a minha vida. É Ele sabe, Ele que me guia sobre a minha vida. Mas a humildade também é senso de proporções. Vamos saber como é que é isso. Olha só, quando a gente é humilde, porque tem assim, ó, reconhecimento da grandeza de Deus, mas também esse senso aqui de proporções. O que é possível e o que não é possível. Nós temos noções disso? O que é possível fazer? E o que eu não posso fazer? Por que eu tenho que lutar e ficar... Não é possível e aceitar. O que é possível para mim fazer? Eu tenho que ter esse senso de proporções, porque senão eu sou arrogante, orgulhoso, porque eu passei desse possível aqui, ó, não é possível me fazer. Não é possível. No momento que eu tenho que ser vamos assim dizer, uma médica, uma cirurgiã, é possível entrar no centro cirúrgico agora e operar alguém? Nunca. É impossível. Eu tenho que ter a humildade de falar, não. Eu posso só levar ele no banheiro, usar a comadre, empurrar o carrinho, dar alimentação na boca, pegar o pratinho. Isso é possível, é o que eu posso verdadeiramente. O que não é possível é entrar no centro cirúrgico e operar a pessoa. Isso é humildade. No momento que é permitido, o que não é permitido, Andréia, o que é permitido você fazer? Ok, vou fazer. Agora o que não é? Não, eu vou fazer aquilo que não é permitido. Orgulho. Eu tenho que identificar o que não é permitido, o que eu não posso fazer. O não poder fazer não quer dizer que eu não tenho liberdade. A liberdade começa no momento que eu sei o que não é permitido. O que eu posso e o que eu não posso? O que eu posso fazer? Eu posso fazer muitas coisas. Gente, nós podemos fazer muitas coisas. Mas tem coisas que nós não podemos. No momento que eu identifico que eu não posso aquilo, isso é humildade, é sinceridade. No momento que eu passo por cima, arrogância, prepotência, que é o orgulho. O que eu sou? O que eu não sou? O que eu sou? André, o que você é? Eu tenho que saber o que eu sou. Agora, o que eu não sou? No momento que eu boto, né, umas coisas, eu crio no imaginário uma outra Andréia. Olha aí, já tá errado. Não é humildade. Quem eu sou? Eu sou a fulana de tal, eu faço isso, sou formada disso, tenho não sei o que lá, posso fazer mais, posso me esforçar, eu vou até aqui e tá tudo bem. Fazer o que você pode fazer, o que é correto, ser bom e fazer o bem. Ser bom e fazer o bem. Então, o que eu sou? Identifica o que você é. Não fica criando, porque nesse momento, quando eu começo a pensar, eu quero ser a outra pessoa, você não acaba nem vivendo a sua vida. O que eu sou? O que é preciso, o que não é preciso? O que é preciso para mim ser feliz? O que não é preciso? Porque às vezes não é preciso, por várias coisas não é preciso.
Mas aí eu venho com a minha intolerância, com a minha arrogância e passo por cima. Isso são um senso de proporções que nós temos que analisar profundamente para não cair nas armadilhas do orgulho e deixar de ser humilde. No momento que eu sei o que é possível, o que é permitido, o que eu posso, o que eu sou, o que é preciso, eu sou humilde. No momento que eu não sei, não consigo fazer, não sei, não posso fazer, aí vem o orgulho. Aqui está assim, alguns exemplos, só para a gente analisar algumas frases que a gente fala, né? Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, diz, me equivoquei. Eu me equivoquei, pois sua intenção é aprender, é crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, ele diz, não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita. Nós utilizamos várias vezes isso, né? Me equivoquei, eu errei, fiz errado, nossa, posso fazer de novo? Vamos tentar de novo? Humildade, simplicidade. No momento que você sabe que errou, mas a culpa não é dela, bota a culpa no outro. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz, eu sou bom, porém, não tão bom como eu gostaria de ser. Olha, e a humildade, ela é tão assim, ó, é tão sutil, porque no momento que eu falo assim para alguma pessoa, eu sou super humilde, já está estranho. Não precisa dizer, a pessoa reconhece quem é humilde. Não precisa. No momento que eu falo isso, eu até fico meio com receio. Nossa, eu sou humilde demais. Olha as máscaras. Então, deixe com que as pessoas percebam as ações, o comportamento, né? Humilde sempre faz algo a mais, além da sua obrigação. Sempre se esforça. Humilde sempre se esforça. O orgulhoso não colabora. Ele sempre diz, eu faço o meu trabalho. Uma pessoa humilde diz, deve haver uma maneira melhor para fazer isto, eu vou descobrir, se esforça. A pessoa orgulhosa afirma, sempre fiz assim e não vou mudar o meu estilo. Igual síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, fico assim, síndrome de Gabriela. Entende a diferença? E são coisas da nossa vida assim, ó, natural, não é por maldade, isso é todo mundo, gente, não é julgando um e no outro, não. A gente faz isso tão natural que acha, mas não é. O Evangelho está nos convidando a analisar para saber se nós temos uma raiz do orgulho. A raiz do orgulho para que a gente possa arrancar. Aí fala assim, eu achei lindo na redação do Momento Espírita. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque foi humilde o bastante para se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, olha só que lindo, sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha. E certamente estaria isolado. Uma revista espírita está escrita desse jeito. Eu achei lindo, olha que forte. Né? É muito forte. Se a gente for simplesmente se achar grande, poderoso, a gente se isola. Ninguém suporta. Viramos uma ilha. Olha que linda comparação. Não é isso? Para finalizar, está lá no livro Justiça Divina, Emmanuel. Eu acho que Emmanuel deve ficar de cabeça quente, porque eu adoro o Emmanuel, né? Aí eu perturbo ele. Vive, pois, de tal modo, olha só, gente, vive, pois, de tal modo que todos aqueles que convivem contigo possam mais tarde lembrar-te o teu nome. Quando nós somos humildes de coração, nós não somos esquecidos. O orgulhoso, a gente tenta o máximo nem lembrar da pessoa. Olha que triste. Vive, pois, de tal modo que todos aqueles que convivem contigo possam mais tarde lembrar-te o nome. Como quem abençoa a presença da fonte ou agradece a passagem de luz. O que despertamos nas pessoas? O que desperta? Pedro, a sombra de Pedro.
toda a ação que o Pedro executou, as pessoas doentes que não tinham contato com Pedro, quando Pedro passava, fazia sombra. Traziam camas, enfermos, para que a sombra de Pedro curasse. Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, queria um pedaço de roupa para que pudesse curar suas feridas. O que é essa sombra de Pedro? O que Pedro despertou? Nós despertamos, todo mundo, alguma coisa. É algo, ó, de cá para cá, de lá para cá, fica assim, ó. O que desperta? Na hora que eu chego, o que eu desperto? Sou tranquila, simples de coração, tá tranquilo? Ou sou orgulhosa, arrogante? O que desperta? Nós temos que nos preocupar com isso. É isso aqui, ó. O que desperta? Porque no momento que você desperta o bem, você abençoa. Mas no momento que você desperta aquele orgulho, nós precisamos avaliar o que nós estamos executando. A frase, o que desperta? Que sejamos, sim, a sombra, né? Que possamos ser, sim, a sombra de Pedro, que ele seja o nosso exemplo, que ele seja o comportamento possa nos contagiar, porque muitas das vezes nós curamos. Como assim? Num abraço, no ouvir. Quantas pessoas você já abraçou e a pessoa voltou para casa, nossa, depois daquela conversa, daquele abraço, eu me curei, eu fiquei melhor. A sombra de Pedro. Então, o que desperta? Que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar hoje e sempre. Vamos, agora é a hora do passe, não é isso? Então vamos sentar confortavelmente. Uma hora da comunhão com Deus, com a espiritualidade amiga, com seus mentores, a equipe dos passistas, dos magnetizadores da casa de Ramatiz estão aqui nesta sala. Que possamos nesse exato momento, Senhor, sentir a energia que está neste ambiente. Que possamos erguer nossas mãos, lançar sobre o nosso irmão fluido, benéfico, que equilibra cada célula do corpo, a nossa alma, trazendo a paz que tanto Cristo nos orientou. Deixa essa energia estar no alto da cabeça, que é o pensamento. Se tiver aquele pensamento muito negativo, nesse exato momento, essa energia desbloqueia toda essa energia do pensamento, do frontal, e essa energia desce até o laríngeo, que é a fala, a palavra amiga, a palavra que cura, e essa energia vai penetrando todo o nosso corpo, indo até o cardíaco, que é a parte da emoção, do sentimento, o sentimento mais puro. Se tiver aquele aperto da mágoa, da tristeza, da melancolia, nesse exato momento, essa energia quebra, essa energia dissipa essa energia. E logo após vai para o gástrico, que é a parte das emoções, energias mais fortes, do equilíbrio, que nos dá força, vitalidade, energia, fluido, que estabeleça. Do gástrico vai passar para o esplênico, trazendo tranquilidade, equilíbrio para fígado, rins, pâncreas, trazendo saúde. Após essa energia vai até o genésico, trazendo o equilíbrio, energia criadora do homem. E nós estamos totalmente envolvidos, nos curando nesse exato momento por esse fluido magnético dos magnetizadores e da equipe espiritual, introjetando, equilibrando, trazendo paz. Senhor, Mestre Jesus, obrigada por este momento.
Que essa energia possa ser potencializada, direcionada aonde houver necessidade. Obrigada, Senhor. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que essa energia possa chegar aos nossos lares, aos nossos familiares, a todos aqueles que necessitam, que possamos voltar com a paz de Cristo em nossos corações. Que assim seja.